Oi, turma, voltei aqui para falar sobre arrependimento, né? Qual o seu arrependimento? Não sei, minha conexão pareceu fraca, vamos ver se a gente hoje consegue, né? Se a coisa flui. Mas então, falando desse lado, né? Então a gente pode ter no casal um que é super impulsivo e outro que é super covarde, né? Um que vai e aí começa a falar, começa a se expressar, e outro que vai mais devagarzinho, né? Com mais cautela, né? Para se colocar. E o interessante é que a gente vê essa dinâmica acontecendo em vários tipos de relacionamento, né? Então a gente pode pensar em três padrões, né? A gente pode pensar no padrão de impulsividade, a gente pode pensar nesse padrão de mais cautela, e a gente também pode pensar nesse padrão de indecisão, né? Que não sai do muro, né? Que não resolve para que lado que vai. Então, pensar nesses três padrões no primeiro momento, né? E ai, desculpa. Gente, fazer live pelo celular é um desafio, porque entra chamada e derruba vocês, tudo acontece. Eu, né, como uma boa psicóloga, não sou muito antenada às tecnologias aqui, a gente se vira, né? Mas vou descobrir aqui que jeito que a gente consegue, se é possível fazer live pelo celular, sem receber as interferências aqui desse monte de informação que vai aparecendo, né? Senão eu adapto para fazer pelo computador. Bom, mas retomando essa história de ter esses três perfis, né, para lidar com as situações da vida. Então, impulsividade, essa coisa mais cautelosa ou a indecisão. Só que quando a gente tem um perfil que é mais predominante, a gente também tende a trazer junto histórias de vida mais parecidas, né? Então, por exemplo, é um padrão que aparece não só na vida profissional, pessoal, mas também na vida profissional, com as amizades, né? Com a vida social, que eu sempre falo, depois eu me arrependo de tudo que eu falei, me arrependo de tudo que eu fiz, ou de coisas que eu fiz, né? E aí, por outro lado, a gente tem, quando a pessoa é mais cautelosa, assim, nossa, demorei tanto, não falei, deixei o outro me magoar desse jeito, porque eu não conseguia me posicionar, eu não conseguia falar não, né? Então, quando a gente vê todas essas dinâmicas possíveis, elas acontecem no qualquer tipo de relacionamento, né? Relacionamento, como eu disse aqui, num casal, às vezes entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos e também no ambiente profissional. Então, quando a pessoa ela chega para um atendimento, normalmente ela tem um padrão que se repete, assim, as pessoas me magoam e eu acabo não conseguindo dizer não, não consigo colocar limite, ou então, nossa, eu não queria magoar, mas quando eu vi, eu já fiz, eu já falei, já aconteceu. Então, a primeira coisa é procurar identificar qual que é esse padrão que existe em você, né? O que predomina aí na sua história. E o que a gente pode observar? Que independente se a gente tem uma tendência a ser mais impulsivo ou mais cauteloso, o que a gente observa é que a culpa ela sempre anda de mãos dadas ou com a impulsividade ou com essa coisa de cautela, né? É difícil a gente deixar para trás, né? Assim, foi, dane-se, vamos embora. Então, normalmente a gente segue a vida, mas a gente continua com aquela culpa, né? Daquilo que foi. E essa culpa ela não é bem-vinda. Ela traz pra gente vários prejuízos, né? Então, mas é legal a gente reconhecer, né, qual que é o nosso padrão, se a gente tem um padrão mais impulsivo, ou se a gente tem um padrão mais cauteloso, ou se a gente fica em cima do muro e demora muito para responder quando vê o bonde já passou, ou, bom, enfim, desses três perfis, e aí observar que independente de qual seja, a gente normalmente carrega a culpa por não ter feito, ou por ter feito, ou por ter demorado para fazer alguma coisa. E outra questão também, quando a gente fala de arrependimento aí dos mais diferentes níveis, né? Outra questão que a gente vê muito forte é quando a gente
quando a gente passa por alguma experiência muito ruim, ou com a gente, ou com pessoas que a gente ama, é muito comum a gente viver essa sensação de que a gente deveria ter feito alguma coisa, né? Essa sensação de que, nossa, só aconteceu porque... Então eu vou pegar algumas, né? Vou tentar trazer algumas vivências assim dessa prática clínica, né? É comum aparecerem pessoas que passaram por tipos de abuso, abuso emocional, abuso sexual, e do abuso sexual principalmente é comum as pessoas falarem assim: puxa, se os meus pais, né, um deles ou enfim os dois, tivessem cuidado mais de mim, isso não teria acontecido. E aí existe uma culpa, né? É uma responsabilidade, né? Culpando os pais por não terem cuidado o suficiente, né? Então, quando a gente vê essa dinâmica assim acontecendo, a gente tem aí uma possibilidade grande de... eu tô recebendo aqui o feedback do Celso que o som está baixo. Jura? Tá no meu máximo. Gente, vocês estão me ouvindo bem ou é só o do Celso que tá baixo? Vocês estão me ouvindo bem ou alguém pode dar um sinal aí? Vou tentar trazer um pouco mais aqui pra cima o meu microfone. E aí vocês me contam se tá dando pra ouvir bem. E vamos ver. Agora está melhor, tá bom, Marta, acho que ficou muito baixo, né? Que bom. Ótimo. Então, perdi o fio da meada, olha só, quantas interferências hoje, né? Que interessante isso. Normalmente a coisa vai e esse tema por algum motivo entra a ligação, cai a conexão, o som fica baixo, né? E a gente tá falando de coisas assim mais sutis, né? Do arrependimento. Interessante isso pra gente observar, né? E, bom, de qualquer forma, acho que eu estava falando ali dessas histórias dos abusos, né? Que às vezes a pessoa passa por um tipo de abuso quando é pequena e aí ela responsabiliza os pais porque os pais não estavam presentes, não cuidaram, não deram atenção. E aí eu culpo, normalmente a gente culpa ou a gente mesma, né? Ou a gente culpa o outro, né? Então as crianças culpam os pais, porque os pais deveriam ser heróis, deveriam resolver todas as questões, ou a gente culpa a vida, né? Algo que a gente não tem controle. E com isso, uma das crenças que pode vir é a crença de que a gente deveria ter feito alguma coisa, ou os meus pais, né, meu professor, alguém que estava ali cuidando de mim deveria ter feito alguma coisa, ou Deus deveria ter feito alguma coisa, né? Então os desdobramentos que a gente tem a respeito, né, disso, dessas crenças, são limitantes pra gente, porque veja bem, se eu acho que eu deveria ter feito alguma coisa que eu não fiz, eu vou desenvolver em mim um sentimento de impotência. E aí quando eu me sinto impotente, eu não me sinto impotente só né, em relação àquela situação que às vezes até apresentava um risco concreto, né, uma impotência assim, concreta, né? Por exemplo, quando uma criança ela passa por maus tratos, né, de qualquer nível, e causados por um adulto, a gente pode pensar assim, puxa, realmente era uma criança, como podia se defender? Né? Ou um adulto que passa por alguma agressão e tá com uma outra pessoa armada, poxa, como que você ia se defender? Então, naquela situação, sim, você estava impotente. O problema é que muitas vezes a gente carrega essa situação para várias outras, e aí quando a gente vê, a gente se sente impotente, inclusive em situações que a gente não deveria se sentir impotente. Como, por exemplo, dirigir um carro, voar de avião, andar de elevador, fazer um exame de sangue, gerir uma equipe, falar em público.
Nessas situações, a gente não deveria se sentir impotente, né? A gente viveu uma história, a gente cresceu, a gente se preparou, né? Então, por exemplo, para dirigir um carro, a gente se preparou, a gente fez aula, a gente aprendeu como é que faz, né? Para falar em público, a gente de alguma forma viu pessoas falando em público, então a gente aprendeu como é que faz, né? Andar de elevador desde pequenininho. Por que de repente a gente começa a se sentir impotente, incapaz de fazer coisas que a gente deveria se sentir capaz, né? De onde isso vem? Isso vem de crenças limitantes. E aí, falando de crenças, eu acho que a gente pode ter uma conversa só sobre crenças. Vou pegar para vocês aqui alguns exemplos, né? Quando a gente faz EMDR, a gente trabalha com muitas crenças. Eu vou ler algumas das crenças, crenças negativas, né? Crenças limitantes. Eu vou ler algumas das crenças, assim, só para vocês terem ideia do que acontece. Então, a gente tem, assim, a crença, que eu acho que é recorde, é a crença de não mereço ser amado, né? Muitas pessoas trazem essa crença de que eu sou uma pessoa vergonhosa, desprezível, que eu não sou boa o bastante, que eu não mereço amor, que eu não mereço cuidado, que eu não mereço atenção, que eu não sou digno de atenção, que eu não sou digno de carinho. Então, são crenças relacionadas a defeito, é como se a gente tivesse alguma coisa estragada na gente, algum tipo de defeito na gente, e aí a gente não é merecedor, e isso prejudica muito a gente, né? A gente acaba não agindo, e a gente tem as crenças em relação à ação, que a gente deveria ter feito alguma coisa, né? Ou que a gente fez alguma coisa errada, que eu acho que nesse arrependimento entra bem nisso, que são essas crenças de deveria ter feito alguma coisa, fiz alguma coisa errada, deveria ter sabido, sou burro, sou uma má pessoa, né? Sou incompetente, olha só o que eu fiz, ou olha só o que eu não fiz. E aí a gente tem outros tipos de crenças, né? Crenças de confiança, que eu não posso confiar em ninguém, eu sou impotente, eu não posso conseguir o que eu quero, eu não sou digno de confiança, eu não posso triunfar, né? Eu não posso ter sucesso. Tem pessoas que falam, né? Não, eu não nasci para brilhar, eu não nasci para ter sucesso. Meu irmão que nasceu, meu irmão brilha, meu irmão tem o corpo perfeito, né? Ou minha irmã tem o corpo perfeito, isso é mais comum nas mulheres, que dão mais atenção para isso. Então é muito comum chegar alguém e falar assim: minha irmã tem o corpo perfeito, ela é linda, ela é maravilhosa, sempre foi, sempre fez sucesso com os meninos. Eu não, sempre fui assim. E aí, enquanto a gente carrega aquela crença, a gente vai também, isso também vai alimentando aquele nosso padrão, ou de impulsividade, ou dessa covardia, né? A gente também é uma coisa que vai alimentando a outra, e a gente vai vivendo as experiências da vida, e essas experiências elas vão reforçando. Olha, tá vendo como você é impotente mesmo? Olha, tá vendo como você não é amada mesmo? É como se a gente levantasse essa hipótese, né? Uma experiência traz aquela crença, aí a gente levanta essa hipótese e a gente fica buscando várias situações que comprovem que aquela nossa hipótese está certa. Por quê? Porque a gente gosta de sofrer? Não, é porque a gente quer saber o que está acontecendo com a gente, né? A gente quer saber né, onde que a gente se enquadra, o que de verdade a gente é, né? O que de verdade está acontecendo. E aí quando a gente vai olhando para essas crenças todas e pegando essa crença de que a gente deveria ter feito alguma coisa, né, ou que alguém deveria ter feito alguma coisa para impedir, né, e para a gente não viver esse arrependimento, a gente tem que lembrar que a gente não é Deus. Olha, parece uma coisa assim tão óbvia, né? Lógico que a gente não é, como a gente é impotente, né, com as crenças. Mas, na verdade, muitas vezes a gente se acha Deus. A gente pega o filho e faz inúmeras recomendações para o filho e a gente acha que todas aquelas recomendações vão ser seguidas por ele, pelo adulto que está cuidando dele, ou pelos amigos e pelo universo. Né? Então a gente brinca muito de Deus em várias situações. Né? E quando a gente pega agora essas descobertas todas, né, que a física quântica faz, de quanto que a gente pode atrair aquilo que a gente deseja, né? Não é tão simples assim, sabe? Não é só assim, eu quero e pronto, né? A gente também tem que trabalhar, tem outras coisas, né? Tem que ser merecedor, então tem outras coisas também envolvidas. Mas eu acho que o que é legal a gente entender de tudo isso
é que nós não somos Deus, né? Então, o simples fato da gente desejar que as coisas aconteçam não significa que elas vão acontecer. Existe todo um trabalho para fazer. Bom, primeiro porque quando eu desejo algo, eu tenho que desejar com todas as células do meu corpo. E não é uma tarefa fácil a gente conseguir fazer com que aquelas células, né, a memória traumática fica armazenada em células do nosso corpo também. Então, como é que a gente vai fazer com que aquela memória traumática deixe de existir, deixe de acontecer, de atuar com essa força e concorde com aquela nossa parte que quer acreditar, que quer desejar? Né? Então, é todo um trabalho forte de autoconhecimento e de desenvolvimento que a gente precisa fazer. Né? A Valéria, minha professora de yoga, hoje ela estava na aula falando assim, que a nossa mente, ela distrai muito a gente, né? E ela aprisiona a gente. E aí o quanto não tem esse sistema de crenças vivendo, né, na nossa mente. A gente tem as crenças que funcionam e as crenças que aprisionam mesmo a gente, né, que limitam, até são chamadas de crenças limitantes, né? E eu acho que esse trabalho terapêutico acontece muito por esse universo das crenças, né? Daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso. Tem pessoas que não se sentem autorizadas a serem felizes, né? Que é o tema aí de outra live que rolou. Então, primeiro acho que quando a gente consegue identificar todas essas crenças que passam pela vida da gente, a gente se fortalece mais, sabe? A gente consegue ter mais condição de compreender que a gente pode muito mais do que a nossa mente acredita, né? Do que a nossa mente limitada acredita, né? E aí eu acho bacana a gente falar que a vida da gente traz aquilo que a gente precisa. Então, se a gente for pensar em arrependimento, puxa vida, se eu tivesse feito daquele jeito eu teria evoluído mais, eu seria um ser diferente, né? E aí a gente fica nessas confabulações que não levam a lugar nenhum, só trazem dor, né? Só trazem sofrimento. Por quê? Porque todas as experiências, né, do jeito que foi, né, com defeito, estragado, torto, foi o que foi possível, né? E aquilo faz parte da nossa história, faz parte da nossa biografia, vai servir de história depois, tem seus desdobramentos depois na nossa própria vida, na vida daqueles que vêm depois da gente. Então, é bacana quando a gente consegue olhar para as situações que aconteceram, todas elas, né, aquelas que doem muito, aquelas que fazem com que a gente nem consiga dormir direito. É muito legal quando a gente consegue olhar para todas essas situações e falar assim, nossa, foi como foi, e ficar em paz, que as coisas foram daquele jeito. Nossa, Mari, como que eu vou ficar em paz? Olha para minha vida. Aí as pessoas vêm com aquele pergaminho de histórias sofridas. Não significa que a gente não possa sentir aquilo, né? Lógico, né? Tem situações que você fala, meu Deus, olha só para isso que aconteceu, né? E a gente está vendo várias situações com grandes grupos, né, acontecendo aí, se tornam públicas. E várias delas acontecem no pequeno mundinho e às vezes a pessoa carrega por décadas e não fala para ninguém. Até o momento que ela encontra normalmente um terapeuta, né, um psicólogo, um médico, que ela fala assim, nossa, acho que com essa pessoa eu posso me abrir, né? E aí tem aquela coragem e traz à tona algo que dói há muitos anos, né? Então isso também é algo interessante da gente observar nesse processo, né? De autoconhecimento e de coragem para olhar para a dor, né? Então é legal quando a gente vê que a dor, ela acontece, né? Se a gente machuca, acontece a dor, né? Se alguém machuca a gente, acontece a dor. Mas ficar no sofrimento é uma escolha nossa. Ah, imagina, Mari, como que eu não vou ficar no sofrimento? Com tudo isso que me aconteceu, você fala que eu não tenho que ficar no sofrimento? É sofrido mesmo. Às vezes a gente não consegue sair do sofrimento sozinho, e aí a gente precisa da ajuda de alguém, né? E aí a gente tem, inúmeras ferramentas profissionais e encontros que a gente pode ter na vida para a gente sair do sofrimento.
Agora ficar agarrado no sofrimento, ali pensando, nossa, como eu me arrependo disso na minha vida, nossa, por que eu dei chance para essa pessoa entrar na minha vida, olha só o que aconteceu, não vai levar para lugar nenhum. Por quê? Porque a gente tem uma ilusão de tempo, né? De passado, presente e futuro. A gente vive essa ilusão, mas é uma ilusão saudável, é necessário a gente viver. É necessário a gente viver com essa ilusão. Então, as coisas que estão lá atrás, que já aconteceram, o que a gente pode fazer com elas? Elas já aconteceram. Não adianta ficar lamentando mais. Né? Minha mãe falava que não adianta chorar agora pelo leite derramado. Já derramou, já sujou o fogão, a gente já sabe o que deu. Agora é arregaçar as mangas e limpar. Então, quanto leite derramado, a gente fica lá olhando no fogão e aí aquele negócio continua com a chama, vai incrustando tudo, né? E fica aquela coisa horrorosa, estraga o fogão, nunca mais sai. Né? A gente precisa de muita coisa, às vezes precisa até de um fogão novo. Então, o que a gente pode aproveitar nessa história toda? É olhar para as histórias que foram, né? Foram. Ai, mas eu sofri muito. Sim, sofreu. Ai, mas fulano sofreu muito com o que eu fiz. Olha só o que eu falei para essa pessoa. Ok, foi. O que você pode fazer hoje para mudar aquilo que foi? Nada. Você pode fazer alguma coisa hoje para melhorar, lidar com aquela situação, você mesmo ou outra pessoa, né? Então, às vezes, a gente pode ir lá e se desculpar com a outra pessoa, né? Começar a se comportar de um jeito diferente com a outra pessoa, com a gente mesmo. Isso é muito comum quando a gente pega pessoas que desenvolvem doenças crônicas, né? Ou doenças graves, né? Então, pessoas que desenvolvem a hipertensão, que desenvolvem diabetes, que desenvolvem câncer, enfim, né? Problema nos rins, então várias doenças que a gente já vem falando há um tempo, né, aqui, sobre como essas doenças todas fazem parte do nosso corpo se manifestando de alguma forma, né, contando qual foi a parte nossa que a gente não amou tanto, qual foi a história que a gente não conseguiu lidar de um jeito tão saudável, né. Então, quando a gente pega as pessoas que desenvolvem doenças mais graves, acontece em algum momento, não com todas, mas com a maioria, acontece um fenômeno que assim, a pessoa ela, por exemplo, comeu tudo muito salgado a vida inteira, aí chega uma hora que tem um pico de pressão arterial e fica mal pra caramba, ou chega até ter um AVC, ou tem alguma questão mais grave assim com essa pressão alta, e o médico fala, olha, você não pode comer comida salgada, né? Tem que beber mais água, faz uma série de recomendações. Naquele momento a pessoa fala assim, nossa, que arrependimento, né? De ter me alimentado daquele jeito. A partir de hoje eu vou fazer tudo muito bem feito, tudo muito certo. Quer dizer, tudo aquilo que eu vivi não dá para fazer diferente. Então nem adianta a gente ficar se arrependendo. Por quê? Bom, e aí concluindo esse raciocínio, eu tenho que olhar para aquilo, ok, não deu certo dessa forma, mudança de alimentação agora, né, ou mudanças de hábitos, né, de não fumar, não beber, caminhar, enfim, né, essas coisas todas que a gente sabe para ter mais saúde. Então, uma coisa é isso, só que quando a gente escolhe ficar no arrependimento, naquela culpa, o que acontece? Quando a gente fica nessa culpa, a gente não vai pra frente. Por quê? Porque é como se tivesse uma parte nossa que fica assim, ai, coitadinho de você, né? Olha só, como você errou, como você... Tem uma parte nossa que tem pena da gente e que fica lá se consolando porque errou. E aí, como é que a gente se consola porque a gente errou? Ai, eu me arrependo, mas eu me arrependo tanto. Para com isso. Porque se arrepender um monte não resolve nada. Então, se tem alguma situação na vida da gente que a gente se arrepende, que a gente fica remoendo, sai desse lugar de mimimi agora, né? Sai e olha para a história, encara de frente e fala assim, fiz besteira aqui, agora eu vou ter que fazer diferente. E às vezes a gente não consegue mais fazer diferente com aquela pessoa, já passou a história, né? A pessoa já mudou, já morreu, já foi, né? Mas a gente consegue fazer diferente daqui para frente, com os próximos encontros. Quando é possível a gente fazer diferente com aquelas pessoas que a gente convive, que bom, que coisa maravilhosa,
né? Eu posso fazer diferente, né? Se empodera disso, vai e encontra outras formas de lidar. Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente tem que pedir ajuda para alguém, às vezes a gente tem que ler, tem que estudar, tem que fazer terapia, tem que fazer coaching, tem que assistir vídeos, né? Conversar com amigos que saibam fazer. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, né? A gente vai procurando formas de se desenvolver. Que bom! Então você tem a oportunidade de fazer diferente. Então não adianta ficar olhando lá para a história do leite derramado. Derramou, vai lá e limpa. Ah, não dá para limpar? O que você vai fazer? Porque ficar assim, né, não dá. Ficar chorando esse leite que derramou, você vai passar décadas e vai adoecer com isso. Porque a mágoa que a gente tem em relação a gente mesmo, em relação ao outro, é algo que nos adoece profundamente, né? Alguns tipos de câncer, eles estão associados, inclusive, às mágoas, né? Então, aquilo que foi, foi. Nossa, mas trouxe tanta dor? Trouxe. Mas ficar no sofrimento é uma escolha nossa. Doeu, doeu. Chega, agora já passou. Não está mais atuante agora. No MDR, por exemplo, a gente consegue olhar para essas dores que perturbam ainda hoje, às vezes coisas que aconteceram 30, 40, 50 anos atrás, né? Aí a gente consegue trazer para o agora, para o presente, olhar para isso e reorganizar, né, nos neurônios, né, nas redes neuronais e falar assim, ok, isso aqui faz parte do passado, já foi, já passou, ficou lá para trás. Eu não preciso continuar preso nessa história e carregando sofrimento. A comunicação não violenta, ela fala que o que acontece com a gente na nossa vida, né, as pessoas podem nos machucar. Isso não é responsabilidade nossa, né? Mas o que a gente faz com o que o outro faz com a gente é responsabilidade nossa. Então, se o outro fala alguma coisa, né, grita com a gente, maltrata a gente fica ali sofrendo e tal, ok, o que o outro fez nos causou aquela dor, nos pegou, mas tem uma hora que eu tenho que deixar isso ir, né? E ok, de repente eu vou me afastar dessa pessoa porque ela é sempre agressiva, é um relacionamento tóxico, abusivo, não vale a pena, me afasto dessa pessoa, né? Ou tento lidar, fortaleço em mim também outras coisas, né, que eu preciso para chegar e falar para a pessoa assim, ei, não grita assim comigo, né? Não gosto que grita assim comigo. Então a gente e trabalhando essa separação, né, do outro. O outro veio, fez um monte de coisa, né, mexeu aqui, mas eu sou responsável pelo que eu sinto. Eu posso escolher o que eu vou fazer da minha vida agora, com tudo isso que o outro me fez. Uma outra coisa que às vezes acontece é quando a gente vive alguma situação assim de arrependimento, né, dessas do arrependimento aqui da listinha. Às vezes acontece da gente falar assim, nossa, eu não vou olhar para isso, eu vou enfiar embaixo do tapete, porque aí, né, debaixo do tapete ninguém vê e eu também não vejo e não causa dor, não dá certo, porque tudo aquilo que está embaixo do tapete vai embolorar. Eu observo muito, principalmente nas constelações, que aquilo que está embaixo do tapete, muitas vezes, ou está relacionado com um trauma muito grande que a pessoa até agora não teve coragem de contar para ninguém, e aí gera toda a mágoa, né? Ou mágoa e medo, ou tem a ver com aquilo que queria ter vivido, ou que não queria ter vivido com pessoas que já morreram, né? Com os pais principalmente, né? Com pessoas que já morreram. Então, principalmente quando é uma morte inesperada, né, uma coisa repentina, que em alguns casos a gente até chama na constelação de amor interrompido, né, que de repente aquele foi tirado, né, os pais quando morrem muito cedo, né, e os filhos ficam ali crianças ou não estavam esperando, né, então essa morte interrompida. Porque, vamos pensar, a gente tem essa fantasia, né, esse pensamento mágico do universo infantil, a gente carrega ainda depois que a gente cresce, achando que a gente sempre vai ter tempo, a gente sempre vai ter tempo de falar para as pessoas aquilo que a gente sente, de viver aquelas coisas. Não, olha, quando eu me aposentar, eu vou viver isso, aquilo outro. Gente, vive agora. Você não sabe se você vai se aposentar.
E você não sabe se quando você se aposentar, você vai ter a saúde, você vai ter o dinheiro, você vai ter a condição de realizar aquilo que você passou a vida esperando. No dia que eu me aposentar, eu vou ser feliz. Não, é você feliz agora. Né? Ai, agora não dá tempo, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha vida, depois eu vou lá falar pro meu pai, pra minha mãe quanto eu amo, e depois eu dou uma passadinha lá. Pode ser que amanhã ele não esteja lá. Então a gente tem que viver, como diz, né, aquela música do Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Isso mesmo, amar as pessoas, amar a gente mesmo e amar a vida, como se não houvesse amanhã. Porque a gente nunca sabe. Então, o que a gente vê muito, principalmente nas constelações, são essas situações de arrependimento daquilo que a gente não viveu, daquilo que a gente não disse, ou daquilo que a gente disse e não teve tempo de ir lá pedir desculpa, de ir lá se retratar com a pessoa, né, de se organizar naquele contexto. Né? Então, esses arrependimentos, eles funcionam como se fossem âncoras puxando a gente para baixo, sabe? Prendendo a gente e não deixando a gente seguir a vida. Né? Como se fosse elástico que fica lá prendendo, segurando a gente no passado, e a gente passa uma vida emperrado, sem conseguir ir. Uma vez eu fiz constelação com uma moça, ela tinha entre 30 e 40 anos, não sei a idade ao certo. Mas ela falava assim, Mari, eu já fiz tanta coisa, né? Já estudei tanto e já me preparei tanto e a minha vida profissional não decola. Então eu quero me organizar nisso. E nessa idade, quando a gente pensa nos setênios, né? Essa é a idade, né, dos 28 aos 35 que a gente trabalha muito, que a gente conquista, né? Normalmente as pessoas adquirem coisas, né? Casas, carros, conseguem uma boa posição profissional. Então é nessa idade, né, dos 28 aos 35 que a gente tem esse ápice, né? Porque é a idade que a gente vive isso mesmo, né? É o setênio disso. Então, e ela estava fechando esse setênio, e aí ela falava assim, nossa, mas eu não consegui, olha, não fiz, não tenho e tal. E aí, dali a pouco, eu pergunto para ela, como está a sua vida pessoal? Tudo bem. Me fala um pouco, como é a sua vida? Você casou, teve filhos, não teve? Ou com quem que você mora? Como que é a sua vida? Eu moro com os meus pais. Não. Na verdade, essa área da minha vida é uma coisa que é tema para a próxima constelação. Ela fez alguma brincadeirinha assim, tipo, tá tudo enroscado, né? E aí a gente foi investigando, a constelação foi andando e a gente chega no momento em que ela fala muito, né? Ela traz ali, a constelação mostra, né? Esse arrependimento. E ela tinha uma mágoa muito grande em relação à mãe dela. Que a mãe dela foi muito brava na adolescência, muito castradora, né? Não deixava ela fazer nada, ela não podia sair, ela não podia namorar, e era a mãe que tinha essa preocupação excessiva e acabava limitando muito, né? E ela tinha muita bronca dessa mãe, muita mágoa dessa mãe, e a gente viu nitidamente ali naquela constelação que ela ainda estava parada, olhando para a mãe, a vida dela, né? Então, de um lado depois a mãe, do outro lado depois a vida dela, não foi nem a profissão, não foi nem trabalho. Coloquei a vida dela de um lado, a mãe do outro e ela no meio. Pessoas, né, para representar essas três figuras. Aí o que a gente tem? Ela olhando para a mãe, o tempo todo olhando para a mãe. Então, se de um lado a gente tem a mãe, do outro lado a gente tem a vida e ela tá olhando para a mãe, o que acontece com a vida dela? Não anda, não anda. E era assim que ela estava há uns 20 anos, com a vida sem andar, né? E aí a gente fez todo o trabalho da constelação, né? De entender, de falar dessa dor toda, de poder olhar, né, para o que ela ainda esperava dessa mãe, né? E ela queria muito ter dito para a mãe toda essa raiva que ela sentia como uma boa adolescente. Eu quero ir para a vida, eu quero quebrar a cara também, se não der certo, paciência, mas eu quero. E ela não falava, porque a mãe fazia essa pressão, né, tolhia, e ela engolia. Então ela carregava esse arrependimento de não ter falado para a mãe dela, de não ter sido rebelde, de não ter pulado a janela escondido,
sabe? De não ter falado assim, vou dormir na casa da minha amiga e sair para dançar. Então ela carregava esse arrependimento de não ter sido transgressora, né? De não ter falado assim, mãe, vou fazer do meu jeito e dane-se. Então com isso ela acabou ficando parada no tempo nessa situação de arrependimento, ali nessa relação com a mãe, e a vida dela passando, 20 anos passando e ela ainda ali, né? Então, os arrependimentos, eles fazem com que a gente pare no tempo, naquele tempo daquela situação perturbadora, daquela vivência traumática, né? Naquele tempo. O arrependimento, ele segura a gente. O arrependimento, ele não faz a gente crescer espiritualmente, né? Porque se a gente quer crescer espiritualmente, a gente olha para as coisas e a gente procura ter um olhar de amorosidade, um olhar de generosidade, não só com o outro, mas principalmente com a gente mesmo, né? Ok, e aí, mães, né? Enfim, tem uma cliente que ela tem 4 filhos. Ela fala assim, com esse eu errei isso, com esse eu errei aquilo, com aquele eu errei aquilo outro. E aí o 4º filho dela é pequenininho ainda, é um bebezinho. Aí ela fala assim, não, com esse aqui, pelo menos os mesmos erros eu não vou cometer. Mas ela continua, né, olhando para esses erros, né? Mãe erra, gente, mãe erra, pai erra, né? Por quê? Porque a gente tenta acertar, só que a gente vem com os nossos sistemas de crenças de pai, de mãe, de sociedade, de escola, de religião. Então a gente vem com essa mistura de coisas e a gente manifesta isso nos nossos relacionamentos e nos relacionamentos com os filhos também. E a partir do momento que as coisas vão andando, a gente vai tendo a possibilidade de ajustar o nosso instrumento, né? De poder ir falando assim, nossa, menos, né? Grita menos, nossa, não precisa ser tão brava assim. Seja mais flexível aqui, ó, você tá vacilando, aqui você tem que pôr mais limite. Isso em tudo na vida, né? Só que a gente só consegue fazer isso não é com arrependimento, não é na raiva, é no amor, é na compaixão, é na generosidade, né? É olhar e falar assim, nossa, até agora eu consegui fazer desse jeito. O que dá para fazer diferente? Onde eu consigo me movimentar com um colorido diferente, né? Num ritmo diferente. E aí a gente começa então a fazer esses movimentos aos poucos. Nossa, Mari, não dá, eu já tô com 60 anos, eu vou mudar o que agora? Ué, a gente tem várias vidas pela frente, não é? Assim como a gente chegou aqui com muita coisa, né? Muita coisa acumulada, muito conhecimento, muita coisa, muitos traumas também acumulados. Então, a gente vai dando passos com essa generosidade, né? Com essa capacidade de falar, tá tudo bem. O pior já passou, agora tá tudo bem. Não, mas não tá tudo bem, tá um caos na minha vida. Ok? Esse caos a gente consegue lidar. Vou buscar ajuda, não tô conseguindo sozinho, vou buscar ajuda. Tudo bem, né? As pessoas que rodeiam a gente, elas não estão ali à toa. A gente sempre tem esses encontros que são encontros necessários para viver aquelas provas daquele período, sabe? São as pessoas que de alguma forma já estudaram aquela matéria, né? Já tiveram alguma ideia de qual livro pode ler para se preparar para aquela prova. Então são essas as pessoas que a gente vai atraindo. Por quê? A gente tem que pensar que nós somos seres que vibramos em determinada frequência. Então, quem está numa frequência similar vai chegando, né? Ou porque a gente está passando pelos mesmos problemas, ou porque a gente já passou pelo problema e o outro vem para poder se beneficiar dessa aprendizagem que a gente teve, ou porque aquele é um problema que vai se aproximar da gente e aí a gente já tem condição de ir se preparando para lidar. Então, tudo isso é possível, né? E isso é possível quando a gente pensa nessa questão de frequência, de como que a gente quer estar. E quanto mais elevada for a nossa frequência, mais a gente consegue trazer para perto situações que vão trazer curas no nível mais elevado, né? Com mais saltos, com mais qualidade. Então, com amorosidade, com generosidade, a gente consegue muito mais do que ficar sentado ali chorando as pitangas pelo leite derramado, né? Passou, passou. Então, o arrependimento, ele não traz crescimento pra gente, ele não purifica a nossa alma, fazendo com que a gente entre no reino dos céus, né? Para isso, é outro caminho,
né? Agora, definitivamente não é ficar agarrado no arrependimento, né? Ah, eu fiz isso, mas eu me arrependo muito. É como se isso fosse um tipo de absolução, né? Não vai absolver, porque não é isso que importa, né? O que importa é a gente conseguir olhar para as situações que trazem dor ainda, que trazem sofrimento ainda e falar, ok, doeu naquele momento da minha vida, agora passou, agora eu estou no sofrimento. Quanto tempo eu vou ficar sofrendo? Não quero mais sofrer. Não consigo parar de sofrer sozinho. Então, quem vai me ajudar a sair desse sofrimento, né? E ir se trabalhando para deixar aquilo que passou passar de verdade, encontrar o seu lugar lá no passado, né? E com isso a gente pode escolher como é que a gente vai lidar com as coisas que aparecem na vida, porque a gente não é condenado a viver tudo de um jeito específico, todo mundo. Não, a gente tem livre-arbítrio, né? Dentro daquilo que a gente fez de combinado antes de descer, né? Então a gente tem os nossos combinados, dentro desses combinados a gente tem livre-arbítrio. Claro que a gente tem consequência, a gente vai colher aquilo que a gente vai plantando, né? Mas a gente tem livre-arbítrio, então a gente pode escolher como que a gente vai lidar com as situações difíceis que aconteceram na vida da gente. Se a gente vai sentar, lamentar e ficar nessa onda do arrependimento, da raiva, do medo, da dor, ou se a gente vai falar assim, ok, foi como foi, porque a gente é como é e a vida é assim. Agora eu vou olhar para frente e vou procurar fazer as coisas de um jeito melhor, de um jeito diferente. Vou tentar acertar, porque até agora eu só dei cabeçada, mas vou tentar acertar. E aí a gente vai nesse movimento crescendo, né? A gente vai nesse movimento trazendo mais um pouco de calma para o nosso coração, porque o coração agitado não é capaz de deixar a gente dentro também de um corpo saudável, né? Dentro de emoções que sejam boas para a gente, produtivas para a gente. E aí a gente leva tudo pesado, e aí o outro vem e quer acessar a gente de algum jeito, a gente nem deixa o outro acessar a gente, porque a gente está tão ali na raiva, tão no medo, tão tenso, né, tão fechado, que não dá nem para ver o que tem ao redor, né? Então, que bom se a gente puder sair dessa ostra aqui, olhar e falar assim, bom, me arrependo, mas foi, agora, né, já foi. O que eu tenho pela frente? Então, com isso eu vou me despedindo de vocês dessa live de hoje. A gente começou, para quem pegou agora essa live, né, tem mais um fragmento de início de live lá para trás, mas eu acho que essa daqui, ela foi a que ficou maior, né, e que deu para sustentar mais tempo, então a gente conseguiu percorrer aqui pelos pontos que eu acho que eram os mais importantes para falar sobre arrependimento. A semana que vem, na segunda-feira, a gente volta para falar mais um pouco, né, sobre outros temas. Então, toda segunda a gente vai ganhando esse ritmo de segunda-feira, 1h30 da tarde, para falar sobre os temas que eu vou observando nas constelações, nos atendimentos, nos encontros com as pessoas na vida. Elas vão trazendo questões, eu falo, nossa, isso daqui dá um bom tema para a gente discutir, né? Fora isso, tem vocês que vão sempre falando, Mari, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então, eu vou tentando me organizar, né, para poder trazer um pouco do que eu estudei e do que eu vou observando, né, no meu trabalho, e pode também contribuir com várias outras pessoas aí que estão passando por situações parecidas. Então, beijo para todos, até semana que vem.